Bom, pessoal, então vamos lá, vamos mostrar aí como que a gente faz aqui o plantio das Phalaenopsis, né, em madeira. Mas primeiro, antes de eu mostrar o plantio, como é que eu faço o plantio, eu vou mostrar para você o resultado de algumas plantas que eu já tenho plantado em madeira e algumas que eu já plantei aqui também em lives anteriores, né, para vocês aí verem essas plantas como que elas estão hoje. Então deixa eu mostrar aqui primeiro essa daqui, que é uma Phalaenopsis violácea, que eu fiz o plantio dela, se não me engano, numa live que a gente estava mostrando, né, o plantio de sanção do campo. E olha só, então essa daqui é uma violácea, uma Phalaenopsis violácea. Ela tá, ó, com a haste floral aqui do ano passado e aqui está crescendo mais uma haste floral desse ano. Mas o que é interessante mostrar para vocês? Isso daqui, ó. Olha o resultado de crescimento de raiz dessa planta. E não é uma planta que está aqui há muitos anos, não, tá? Ela, se eu não me engano, ela está há uns 2 anos aqui no máximo, não está muito mais do que isso, não. E olha só como que ela está. Muito bonita, aqui plantada com um pouquinho de esfagno aqui embaixo, né? E a planta aqui, olha, se desenvolvendo muito bem. Essas folhas são folhas antigas e aqui já são 2 folhas novas que elas cresceram depois do plantio em madeira. Olha, mas ó, é isso que é interessante, gente. A raiz, olha só, as raízes. Esse cultivo, olha como que ele faz. As raízes crescem de uma forma muito bonita, né? Você colocar aí para mim, para a gente ir liberando a mesa. Essa daqui era uma outra planta que ela estava muito tristinha, né, vamos dizer assim. E eu resolvi plantar ela na madeira. Isso aproximadamente há há 1 ano e meio, 2 anos, acho que não chega, acho que talvez chegue a 2 anos. E eu plantei ela nessa placa aqui, de nó de pinho. E a planta ela estava bem caidinha, eu achei até que eu ia perder essa planta. E aí de repente ela começou, olha, soltar as raízes, crescer muitas raízes, e aqui já cresceu 2 folhinhas novas, olha. Essas 2 folhinhas são novas, ó. E a planta aqui, olha, se desenvolvendo também de uma forma muito bonita, muito satisfatória, com as raízes crescendo aí muito fortes. É o que a gente fala, né? É o cultivo de raízes que a gente acaba fazendo, né? Okay. Por favor, essa é a Mycolites. Essa daqui já é uma deliciosa, também dentro dos plantios de leque, foi uma planta que eu fiz esse plantio dela também. E olha só como é que tá aqui, ó, a quantidade de raízes que essa planta está se desenvolvendo. Aqui é um leque de madeira também, né? Então não deixa de ser madeira também. Olha as raízes crescendo aqui e a planta, olha, maravilhosamente bem. Essa é a minha planta, e a planta que eu normalmente levava em exposições. E depois que machucou a folha dela aqui, ó, machucou a folha, eu não levo mais essa planta em exposição. Então eu levo outras, mas essa não. Então olha só, uma planta bem bacana, muito bonita e com aquele característico ondulado das folhas, né? Então olha só, também muito saudável. E aquelas mais delicadas, né? Tanto a gente tem essas plantas que são um pouco mais resistentes, como a gente tem algumas que são mais delicadas, como essa daqui, olha. Essa daqui é uma Phalaenopsis violácea Indigo Blue, né? Então aquela famosa Indigo Blue, a violácea azul, né? Muito bonita. E essa aqui era uma plantinha pequenininha, eu plantei aqui, olha. Está crescendo muito bem, as raízes se desenvolvendo, e para minha surpresa, quando eu fui pegar essa planta para mostrar aqui para vocês, está saindo um brotinho dela aqui em cima, olha. Então aqui é a planta normal e está saindo mais um brotinho dela aqui em cima, né? Muito bacana. Então você vê a saúde da planta, ó, as raízes crescendo. Então esse resultado de crescimento de raiz que a gente quer mostrar para vocês, que acontece e a planta se desenvolve aí de uma maneira muito bacana. Tá? E só para a gente finalizar esse plantio de madeira, mostrar uma planta aqui também que ela está plantada numa casca, ó. É uma casca e é uma planta aí que ela é um pouco mais delicada. Ela é um híbrido, né? Mas é mais delicada por quê? Por causa dessa variedade,
dessa variegação dela, né? Porque normalmente as variegatas, quando ela é pouco variegata ou aquele variegato rajado, a planta cresce e se desenvolve muito fácil. Agora, quando ele começa a ter essa variegação de 50%, né, ela já se torna uma planta muito fraca, né? Ela demora para crescer, demora para se desenvolver. E essa planta eu plantei na madeira com a esperança também que ela fosse se desenvolver bem. E olha aí, a planta crescendo, se desenvolvendo, raízes crescendo aqui muito fortes, né? E a planta aí, olha, muito bonita, né? Então uma planta aí que também é muito bacana, muito legal. E essa plantinha que eu demorei para conseguir justamente essa variegação de 50%, né? Metade da folha verde e metade da folha alba. E essa daqui está mantendo aí as folhas que estão crescendo, ela está mantendo essa variegação. Então, também plantada e cultivada em madeira. Obrigado. Bom, agora vamos mostrar o que a gente vai utilizar aqui para a gente poder fazer esse plantio, né, dessas plantas, né? Como que a gente vai fazer ele? Primeiro, mostrar as duas plantas. Então, ó, são duas plantas que eu vou fazer esse plantio. Então, são duas aqui, ó, duas Phalaenopsis hieroglífica. Olha só. Então, as duas são hieroglíficas. Então, a gente vai fazer o plantio delas. Então, deixa eu colocar aqui do lado. Aqui eu tô com um borrifador para justamente se precisar molhar a planta, né? Porque a gente vai tirar do vaso se a raiz estiver muito grudada. Aí a gente usa aí o borrifador com um pouquinho de água para soltar um pouquinho a raiz. Só se ela estiver muito suja, senão a gente não tem nenhum problema. Esse é o arame que eu vou utilizar, mas um arame que eu vou utilizar para colocar a placa para ela ficar pendurada, né? Não é para prender a planta. Aqui aquela minha régua para eu medir o tamanho, para padronizar o tamanho das plantas, né, de como eu vou pendurar. As placas, vou usar duas placas de nó de pinho, né, então aqui as duas placas estão aqui, então eu vou utilizar essas placas. Alicate, a tesoura, o alicate, que a gente sempre são ferramentas que a gente utiliza. Eu vou utilizar as abraçadeiras, né? Então as abraçadeiras, essa abraçadeira aqui é de 21 milímetros, 21 centímetros, né? 20,9, né? Então 21 centímetros. Eu uso essa abraçadeira bem fininha, olha. Ela é bem fininha. Eu prefiro essa bem fininha do que aquela mais larga, porque você não vai nada apertar, é só para segurar a planta, então não precisa nem apertar com muita força. Esfagno, esse esfagno é o esfagno chileno que eu estou utilizando. E uma outra coisa muito importante, a plaquinha de nome da planta, né? Então, isso daqui é importantíssimo. Depois a gente vai fazer uma anotação nela para mostrar para vocês. Bom, por onde que a gente começa agora? Primeiro, a gente vai desenvasar a planta. Então, a planta está aqui. O que a gente vai fazer agora? Você aperta o vasinho, ó, você vai apertando ele com cuidado que o substrato já vai soltando, ó. Aí a planta já tende a soltar, você enfia pelos dedos, pela lateral aqui, ó, e puxa que ele já sai. Ó, essa planta eu recebi ela essa semana, então ela está plantada no esfagno, né? Então ela veio de um outro fornecedor, então está plantada no esfagno. O que eu vou fazer agora? Com cuidado, ó, vou mexendo no esfagno, ó, ele vai soltando, ó. Você só vai mexendo com cuidado, ó, ele vai soltando. Vamos ver como é que está a raiz dessa planta. Para mim também vai ser uma surpresa. Vamos ver como que ela está, né? Então vamos lá. Vocês vejam que o que é uma coisa que normalmente, né, são orquidários comerciais. Então o intuito deles é plantar a planta para que ela se desenvolva rápido e depois ele já comercializar. Então vocês vejam, uma planta desse tamanho, né, uma planta, olha, praticamente ela está com um palmo aí de crescimento e olha só, as raízes estão aqui, ó, poucas raízes, né? Então isso muitas vezes é uma característica do esfagno, né, também. Mas isso daqui é uma outra coisa, é o plantio comercial, né? Então vamos lá, deixa eu só arrumar aqui, olha, porque ela tá com um broto aqui embaixo crescendo, ó, essa planta, ela tá com um broto aqui crescendo.
Então, ó, a raiz está limpa, ó, eu não preciso lavar a raiz, não preciso fazer nada, ó. Todas as raízes aqui estão vivas, ó. Todas, tem uma pontinha aqui que está seca, mas é uma pontinha só. Pronto. Como eu não cortei nada vivo, só cortei a ponta seca, olha, você não precisa nem utilizar canela, nem desinfetar, nem nada. Só fiz a limpeza, todas as raízes estão vivas e a planta está aqui. Pontos que a gente tem que observar. A forma de crescimento da planta. Então, ó, normalmente a planta em vaso, ela está assim, certo? Ó, ela está dessa forma. Só que quando a gente olha para a planta, a gente percebe uma forma de crescimento dela, que ela está crescendo, caindo. Ela tem um lado. Todas as phalaenopsis, ela sempre vai ter um lado que ela vai mostrar que é a queda dela, para onde que ela vai cair. Essa daqui, olha, dá uma olhada. A queda dela está justamente aqui, ó. Ela já fica dessa forma, ela já fica caída. Na hora que eu colocar ela na madeira, aqui, ó, ela já vai ficar caída. É isso que a gente tem que observar, esse caimento dela. Se você plantar errado, ó, como que ela vai ficar? Ó, você vai perceber que ela fica de ponta cabeça. É muito fácil. E aqui não, ó. Aqui ela já fica caída, ó, fica esse crescimento. Então esse é o primeiro ponto que você tem que observar. Limpou, tá tudo certinho? Agora a gente pega a madeira. Então essa daqui é a madeira. O que eu vou fazer? Olha, acomodar a planta, ver de que forma que ela vai acomodar aqui, ó. Pronto, ó. Tá acomodada, ela já encaixa. Quando a gente pega o lado certo da planta, quando a gente coloca na madeira, ela já encaixa, ela parece que já te diz como que ela quer ficar. Então agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só dar uma ajeitadinha nela aqui, pronto, e vou prender a planta. Primeiro, eu prendo a planta, tá? Depois eu coloco o esfagno. Então, primeiro eu prendo a planta, ó. Agora eu vou usar os furos, que normalmente já tem, ela é toda furada, essa tábua, essa placa. Então, vou colocar a braçadeira. Essa madeira é fatia de nó de pinho. É uma madeira muito comum no sul do Brasil. E aqui a gente tem ela e comercializa ela nessas formas de fatias, né? Então também é uma madeira que ela tem uma duração muito grande, ela não deteriora, então não fica resíduo nem nada. Ó, agora eu só vou, para garantia, eu vou prender, colocar mais uma abraçadeira aqui na parte de cima. Só para garantir que ela fique estável. Porque com peso, depois ela pode querer cair, né? Então ela fica para baixo. Então agora eu vou colocar uma outra. Vocês vejam que é uma operação bem simples, né? Uma coisa bem simples que a gente consegue fazer. E essas braçadeiras vieram para ajudar muito, né? E essa braçadeira você aperta quando você... Não, você não pode apertar muito. Só o fato, ó, vocês podem ver, ó, que ela ainda está folgada aqui atrás, ó. Ela passa quase um dedo aqui atrás ainda, ó. Então ela só tá, e quando ela encosta na raiz, eu paro de puxar. Porque se você puxar demais, você até corta a raiz da planta. Então é só mesmo para segurar a planta. Ó, a planta tá presa, tá fixa. Então eu já prendi a planta. Não tem mais nada o que fazer. Agora o que a gente vai fazer aqui? Colocar um pouco de esfagno aqui na base da planta, ó. Vocês vejam? Vou colocar aqui embaixo, ó, nas raízes aqui embaixo. Não vou colocar ela bem perto, vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais embaixo, tá? Para justamente, se a planta, o que ela precisar de água, ela vai buscar. Então, ó, uma quantidade, não é uma quantidade muito grande, ó, a quantidade que eu tô colocando é essa. Um punhado, não, nem é um punhado, é um pouquinho só. Então aqui, ó, agora eu acomodo em cima das raízes para baixo da planta, né? Não coloco, ó, vocês vão ficar aqui embaixo, ó, tá? Então agora eu vou colocar a braçadeira novamente para prender o esfagno. Eu também não gosto de prender, o esfagno não tem raiz nem nada, eu também não prendo muito para ele ficar justamente fofinho, para ele poder segurar bastante a umidade, né? Porque aí ele segura a umidade bacana aqui para a planta. Como o esfagno normalmente ele é
curto, né? Ele não é muito longo. Eu ponho 2 braçadeiras também para ele não ficar desfiando. E nem ficar caindo, né? Quando a gente rega, nem nada desse tipo. Então, aqui pronto, chegou. Pronto, ó. Tá feito. Prendi a planta, ela tá presa, ó. Aqui o esfagno, ó, aqui um pouco abaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Um pouco abaixo da planta, olha, um pouquinho abaixo. Não coloco por cima dos brotos ali do crescimento dela, coloco um pouquinho abaixo. Sempre um pouquinho abaixo, ó. Vocês vão ver que tem essa última essa braçadeira de baixo da planta, ela tá por baixo da abraçadeira, ó. Ela está por baixo, o esfagno vai para baixo da braçadeira. Justamente, então, para ter esse espaço, porque a raiz, o que ela precisar de umidade, ela vai buscar no esfagno. E o que ela não precisar, ela cresce para o outro lado. Pega uma planta aí para mim, por favor, dessa de madeira, só para mostrar o que normalmente a planta faz. Qualquer uma? Pode ser essa daqui Pode ser essa daí. No crescimento das raízes, ó, no esfagno, praticamente você não vê raiz no esfagno. Todas as raízes, ó, elas crescem fugindo do esfagno. Então é isso que é interessante. Aqui, o que ele precisar de umidade, ele pega. E o que ele não quiser mais, as raízes vão crescer para o outro lado. Olha só, amor, por favor. Tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, na minha régua, para poder padronizar o tamanho deles, né, que eu gosto de deixar tudo padronizadinho, tudo no tamanho. Então vamos lá, aqui eu vou medir, depois em uma outra live, se vocês quiserem, eu mostro para vocês como é que eu faço essa padronização também. Então esse arame aqui é um arame galvanizado, esse daqui é o 18. Então coloco o arame aqui. Pronto, aquela torcidinha, pronto, e aqui agora eu vou medir o tamanho que eu quero que ele fique. Vai ficar desse tamanho, corto, entorto. E agora eu vou colocar a plaquinha de nome. Então sempre tem a plaquinha, sempre coloque. E uma coisa que interessante que eu estava conversando com vocês alguns dias atrás. O que a gente pode usar essa plaquinha? Também para ser como que eu posso dizer assim, uma agenda, não, um calendário não, seria um histórico da planta. Então quando você fez o replante dessa planta. Então hoje, que dia que é? Hoje é dia 12 de outubro de 2020, de julho de 2023. Então, o que eu vou colocar aqui? A data que eu fiz o replante dela hoje. Então, 12 do 10, do 7, opa, eu tô com 10 na cabeça, de 2023. Então, tá aqui. Eu marco a data que eu fiz o replante dessa planta. Então, pronto. E aí, vou colocar aqui na planta. Pronto, tá feito a primeira planta, tá joia? Agora vamos fazer a segunda da mesma forma. Como é que a gente faz? Então vamos lá. Primeiro, pega a planta. Se você quiser, muitas vezes se o substrato tiver um pouco ruim, difícil de tirar, você pode molhar a planta antes, já facilita também para retirar. Então esse daqui, olha, o que eu estou fazendo? Estou apertando o vaso, que eu sei que é esfagno. Então ele já ficou fofo. O que eu faço agora? Enfio meu dedo lá dentro, ó, retiro. O esfagno ele está molhado, ó, é uma bolinha de esfagno. O que eu vou fazer agora? Ó, delicadamente, vou mexendo nele, ó, e ele vai soltando, ó, ele vai soltando muito fácil, ó, praticamente, ó. Cuidado só com a planta, segura para a gente não quebrar nenhuma raiz, né? Vai devagarzinho, você vai tirando o esfagno e ele vai soltando, ó. Muito fácil, ó. Essa daí já está mais raizudinha. Essa já tem um pouquinho mais de raiz, mas você veja. Por que ela tem mais raiz? Porque as raízes estavam para fora.
estavam crescendo para fora, porque a que estava aqui dentro do esfagno, ele estava muito abafado, não tinha ventilação para a raiz. Então o que, que a raiz faz? Ela vai atrás de um lugar onde que tem ventilação. Então ela cresce mais porque ela cresceu para fora do esfagno. Se ela tivesse ficado dentro do esfagno, estaria do mesmo tamanho daquela. Então por isso que ela está maior. Mas, olha só, mesmo as que estão aqui dentro, ó, estão todas vivas, então também não tem nenhum tipo de problema. Eu só fiz uma limpeza, tirei o esfagno todo, esse esfagno velho, e a planta, ó, tá limpa. E as raízes dela da mesma forma. Agora vamos olhar para a planta, né, que a gente vai olhar para a planta para ver como que é o crescimento dela, como que vai ser o caimento dela, né? Então olha aqui, ó. Ela já te mostra na hora, ó, o caimento das folhas. Ó, o caimento das folhas vai ser esse. E ó, quando você coloca ela assim, ó, você já percebe que ela está de ponta cabeça, tem alguma coisa errada. Então é muito legal porque quando você olha para a Phalaenopsis, você já consegue ver de cara como, para que lado que ela vai cair, para que lado que ela vai crescer. Então olha, é aqui, ó, pronto, é o caimento dela. Acaba sendo diferente dessa, né? Ela é diferente dessa, ó. Apesar de ser a mesma espécie. De ser a mesma espécie, tudo, ó, mas já está mais para cima. E essa está com caimento mais para baixo, mais pendente. Então, mas é fácil de você ver a planta, de você observar isso na planta. Agora, Roberto, por que que isso é importante? Porque se você plantar ela, vamos dizer que você vai plantar na madeira, tá? Você planta ela assim. É como no vaso, pode acumular água aqui. Então eu prefiro sempre plantar ela de frente, assim, ó. Sempre prefiro plantar ela assim, ó, de frente. Porque aqui eu não tenho o problema de acumular água. E normalmente quando a gente planta em madeira, a rega acaba sendo mais frequente do que em vaso. Né? O vaso, até ele ficar seco, demora muitas vezes, uma semana, 2, 3 dias, depende da região. Mas a madeira não, você já vai regar com muito mais frequência. Então é importante você colocar ela da forma de caimento correto para não acumular água nas folhas, para não manchar, não fungar, não ter nenhum tipo de problema com a sua orquídea quando ela estiver na madeira. Tá ok? Então vocês vejam, olha. O que que é interessante? Quando a gente acha o lado correto e a gente vai pôr a planta na madeira, ó, o que que é bacana? Ó, ela já se encaixa perfeitamente, parece que é aquilo, né? Parece que é a natureza, né? Ela já foi feita para isso, olha só. Ela já se encaixa perfeitamente, eu não precisei fazer nada, ela já se encaixou. Então vamos lá agora, o que que a gente vai fazer? Vamos prendê-la aqui. Primeiro, eu sempre prendo a planta primeiro. Não uso esfagno, não uso nada. Eu primeiro prendo ela. Então eu vou prender a planta agora. Braçadeira, de novo. Vamos ver aqui onde estão os furos, só para a gente poder só acertar aqui. Primeiro furo está aqui. Deixa eu só achar o outro furinho aqui. Opa, pronto, passou do outro lado, já passou aqui, ó. Então aqui. Braçadeira. Só encosta, ó, você já sente, encostou, pronto, acabou. Não precisa apertar. Diferente quando a gente vai usar a braçadeira para prender alguma coisa. Não, aqui você não aperta demais. Se você apertar demais, você vai estrangular a raiz e você pode até cortar a raiz. Né? Então agora vamos fazer na parte de cima, da mesma forma, a mesma operação. Está aqui. Coloquei a braçadeira já na parte de cima também. Agora, ó, você já percebe quando chega. Pronto, a planta está presa. E ó, o crescimento dela, como é que tá? Ó? Perfeito, ó. A planta já tá, ó. Ela se encaixa, isso que é legal. A Phalaenopsis, quando você vai colocar ela na madeira, ela já te diz, já te mostra, ó, eu quero ficar assim. Já se encaixa perfeitamente. É muito bacana quando a gente começa a observar esse tipo de coisa. Bom, agora eu vou colocar aqui, vou colocar um pouco de esfagno aqui embaixo, ó. Então, tá vendo essa abraçadeira aqui? A abraçadeira de baixo, ó, que tá aqui na planta?
Vamos ver, ó, tá vendo aqui essa abraçadeira de baixo? Aqui é onde que eu vou colocar o esfagno, daqui para baixo. Não vou colocar aqui em cima, encostado na planta, vou colocar daqui para baixo, tá? Então, um punhado, sempre vem alguns matinhos no esfagno, não tem jeito. Então, ó, um punhadinho, ó. Vocês vejam a quantidade de esfagno que eu coloco. E esse esfagno ele já está umedecido, né? Já, porque o esfagno você não pode mexer com ele, trabalhar com ele seco. Porque se você trabalhar com esfagno seco, ele quebra todo. Então, toda vez que vocês forem mexer com esfagno, sempre molhem ele antes, né? Sempre molhe antes, porque senão ele vira um pó. Então, quando você molha, não, ele mantém a fibra íntegra ainda. Então, agora, a primeira abraçadeira aqui que eu estou colocando para prender o esfagno. Pronto. E eu vou colocar mais uma aqui embaixo para não ficar solto o esfagno. Senão ele fica muito solto. Mais uma aqui. Deixa eu puxar aqui. E se a pessoa não quiser usar a abraçadeira? Ela pode usar aqueles araminhos, né? Aqueles araminhos que a gente usa, esses araminhos flexíveis, né? Aqueles que vêm em rolo, né? Aqueles rolos que a gente normalmente compra, né? Isso, esses tipos de araminho, esse aqui, olha. Esses arames plastificados, né? Então vocês podem utilizar ele, que a função é a mesma. Eu prefiro a abraçadeira porque ela é muito prática, né? Com uma mão só você consegue fazer, né? Então é muito fácil, é muito prático. Depois que a gente pega a prática de trabalhar com a abraçadeira, você não troca ela por nada. E o custo também é baixo, né? E o custo baixo, né? Um pacote desse daqui com 100 braçadeiras, esse daqui eu pago em torno de R$12 aqui em São Paulo, né? Então 100 braçadeiras. Então vocês vejam, é um custo muito barato aí pra gente utilizar. Olha. Então, aqui ó, finalizando a planta, ó como que ela tá. Foram utilizadas as braçadeiras e olha só, pronto, finalizou. Agora, o que que a gente vai fazer? Só vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Então agora eu vou usar um pedacinho de arame aqui só pra gente poder padronizar aqui o tamanho que ela vai ficar, no local que ela vai ficar pendurada. Pronto, aqui. Vamos pegar minha régua aqui de novo, que eu gosto, essa minha reguinha. Vamos medir aqui, então o tamanho vai ser esse. Corto. Entorto. Importantíssimo a plaquinha com o nome, então terminou, já coloca a plaquinha com o nome, porque muitas plantas são muito parecidas, então se você deixa para colocar o nome depois você se confunde e aí é muito complicado. Coloquei a data que eu fiz o replante dela aqui atrás, ó. Então fica uma sequência se você quiser colocar, né? Marcar a floração, marcar quando você fez o replante, então tudo isso daqui, ó, você pode ter um diário aí da tua planta, né? Então aqui, olha, tudo que você faz com ela. Então pronto, agora coloquei a plaquinha de nome, tá identificada e tá feita aí o plantio. Observações, tá? Que a gente tem que ter sempre com essas duas plantas, ó. Então aqui agora as duas plantas, tá o padrão, ó, tá o mesmo tamanho, as duas vão ficar dessa forma, tá ok? Agora, coisas importantes que a gente tem que observar. A adaptação da planta, ela estava plantada em vaso, ela veio para madeira. Então agora a gente tem que esperar. Ela vai começar a ter um desenvolvimento para a madeira. A raiz própria para a madeira, que a raiz acaba grudando, é uma raiz diferente da que é de vaso, tá? Plantas, orquídeas têm muito disso.
A forma de crescimento da raiz, quando ela está no vaso, normalmente ela cresce redonda. E quando ela cresce na madeira, ela cresce um dos lados achatado, que é onde que ela gruda na madeira. Então ela vai crescer, vai desenvolver um outro tipo de raiz. Tá? Normalmente demora uns 6 meses ou até menos, dependendo da planta, começa a crescer já raízes. A outra coisa, normalmente quando a gente planta em madeira, o desenvolvimento da planta às vezes é um pouquinho mais lento do que em vaso. Isso é normal, tá, gente? Então a gente tem que ter isso em mente. Normalmente o tamanho das folhas também tende a ser um pouquinho menor quando a gente planta em madeira. Isso também é normal, tá ok? Então são algumas observações que a gente precisa ter. Ah, minha planta está com problema? Não, isso é normal. Quando a gente planta em madeira, o desenvolvimento dela é um pouquinho mais lento e também normalmente as folhas tendem a ser um pouquinho menores. Mas do mais, o desenvolvimento da planta é igual a uma outra que você plante em vaso. E depois que ela estiver totalmente adaptada e as raízes crescidas, não, aí ela já cresce, já toma o embalo de uma forma normal. Por que que eu prefiro muito mais a casca a fatia de nó de pinho? Porque a deterioração dela demora muito mais. Então uma planta que você plante aqui, ela vai ficar aqui 10, 20, 30, acho que pelo menos uns 20 anos ela vai ficar sem problema nenhum. Ah, mas a planta cresceu demais, você pode colocar ela no cultivo acoplado, não tem problema nenhum. Então é muito mais fácil também de você utilizar, porque essa madeira não deteriora de forma nenhuma. E a adubação normal. A cada 15 dias, aí você pode utilizar uma adubação líquida, que é aí uma adubação completa que você faça aí de uma maneira tradicional. Normalmente eu utilizo o micro-arc desferte a cada 15 dias, tá ok? Precisa. Tá joia? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aí vocês vejam que é uma forma simples. Ah, uma outra coisa bem interessante. Quando você for plantar em madeira, né, ou numa placa de sanção do campo que não tenha esses furos, faça esse furo antes. Então, com uma furadeira simples, uma broca de madeira, vá furando sempre de 2 em 2. Então faça uns 10 furos. 10 furos que eu digo assim, vai ser 5 conjuntos, né, de 2 furos, 2, 2, 2, 2, porque aí quando você colocar a planta, você tem locais onde você pode prender a abraçadeira. Eu prefiro sempre utilizar, fazer esses furos. Então, tanto na placa de sanção do campo, como uma placa que você for utilizar de madeira, faça esses furos. Ah, mas não, é um toco. Não, então o toco aí já não tem problema, você faz no toco normal. Tá joia, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero aí que tenha conseguido aí passar para vocês aí como é que eu faço o plantio das Phalaenopsis, né, em madeira. Tá ok, pessoal? É isso daí.